Saudações docentes, saudações colegas. Essa norma neste caso será definida em grupo, representada pelo Adriano Chambo e o Ismi Fumo. No presente vídeo, neste caso, vamos abordar sobre a norma, neste caso 14, que são os ativos intangíveis. O presente trabalho, neste caso, tem como objetivo estabelecer o tratamento contabilístico e divulgações relativas aos ativos intangíveis, numa perspectiva de reconhecimento como ativos, determinação das quantias registradas, gastos com amortização e perdas por imparidade. Bem, temos aqui algumas definições, neste caso, que são importantes do que é realmente um ativo tangível. Um ativo intangível, ele pode ser definido como um ativo não monetário, neste caso, ou seja, um ativo não palpável, pode ser também identificável e sem uma substância física, que por sua vez, neste caso, é controlada por uma entidade como resultado de acontecimentos passados, do qual se espera que fluam benefícios econômicos futuros para a entidade. O que seria um ativo identificável? Um ativo identificável, ele pode ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, resultante de direitos contractuais ou de outros direitos legais. Mercado de ativo. No mercado de ativo é um mercado na escala onde verificam-se as seguintes condições. Os internegociados no mercado, neste caso, eles são homogêneos. Os compradores e vendedores dispostos a negociar, eles podem ser encontrados em qualquer momento, e os preços estão disponíveis, neste caso, ao público. Ativos monetários. Os ativos monetários, neste caso, eles representam o dinheiro detido, ativos a ser recebidos em quantias fixas ou determináveis de dinheiro. Pesquisa. A pesquisa, neste caso, é uma forma de investigação original e planeada, levada a efeito com a perspectiva de obter novos conhecimentos, neste caso, e entendimentos científicos ou técnicos. O desenvolvimento seria a aplicação das descobertas derivadas da pesquisa ou de outros conhecimentos a um plano ou concepção, neste caso, para a produção de materiais, mecanismos, aparelhos, processos, sistemas ou serviços novos ou substancialmente melhorados, neste caso, antes do início da produção comercial ou uso. Temos aqui alguns exemplos listados, neste caso, dos ativos intangíveis. Como primeiro, temos as licenças ou patentes, pesquisa, neste caso, pertencente à pesquisa e ao desenvolvimento, direitos de autor, neste caso, filmes, vídeos, cartões de fidelização de cliente, peças de teatro, cota de mercado, manuscritos, neste caso, software de computadores, cotas de importação, patentes e copyrights e direitos de comercialização. Ainda no exemplo dos ativos intangíveis, temos aqui um caso específico, neste caso de um software. Ao determinar a classificação de um ativo que incorpora tanto elementos intangíveis como tangíveis, é necessário avaliar que o elemento é mais significativo. Por exemplo, o software de computador que não funciona sem esse software específico é considerado uma parte integrante do equipamento respectivo e é tratado como ativo tangível. O mesmo aplica-se ao sistema operativo, neste caso de um computador, quando o software não seja
uma parte integrante do hardware respectivo. O software do computador é tratado como um ativo intangível. Na parte de identificação, o ativo é identificável individualmente, neste caso, para o distinguir do goodwill, expectativa de benefícios econômicos futuros provenientes de um conjunto de ativos. Um ativo identificável, neste caso, é um ativo que é capaz de ser separado da entidade, vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, o que o mesmo, por sua vez, resulta de direitos contratuais ou de outros direitos legais, independentemente dos direitos serem transferíveis ou separáveis. Na parte do controle, neste caso, a entidade detém o poder, neste caso, de obter benefícios econômicos futuros a partir do ativo, neste caso. A entidade pode restringir, neste caso, o acesso de terceiros a esses benefícios. Tem também a capacidade de controle dos benefícios econômicos futuros, que advém de direitos legais que podem, por exemplo, ser reclamados em tribunal. Tem também a capacidade legal, não define exclusivamente o controle, assim como os outros fatores que são representados pelo conhecimento técnico ou do mercado. Ainda continuando na parte do controle, neste caso, temos aqui o exemplo da aquisição de uma empresa farmacêutica, que por sua vez, neste caso, ela é formada por equipes técnicas com elevados conhecimentos e capacidades e potencialidades. Impossibilidade de reconhecer, neste caso, um ativo intangível sobre a equipe técnica da farmacêutica. O adquirente não controla os colaboradores que fazem parte da equipe técnica. Temos aqui a parte da transferência de um jogador de futebol. Compra do passe do jogador evita que os outros clubes possam usar o jogador. A entidade poderá ter o controle suficiente, neste caso, para reconhecer um ativo, neste caso, intangível. Ativos intangíveis gerados internamente. Esse tipo de ativo, neste caso, é difícil a avaliação, neste caso, como parte do problema no reconhecimento. Se existe um ativo identificável, se existem futuros benefícios econômicos esperados, assim como custos mensurados com fiabilidade. A satisfação de critérios de reconhecimento é baseado na fase de pesquisa, assim como na fase de desenvolvimento. Se a entidade não consegue distinguir a fase de pesquisa da fase de desenvolvimento, consequentemente é passada para dispêndios tratados como tendo sido suportados somente na fase de pesquisa. Vou agora, neste caso, falar de reconhecimento e mensuração inicial. Os ativos intangíveis, neste caso, são gerados internamente, neste caso, quando uma empresa divide a geração do mesmo, neste caso, deste ativo em duas fases, neste caso, que é a fase de pesquisa, que é a fase do gasto, e a fase de desenvolvimento, que é a fase, neste caso, do ativo. Em virtude da dificuldade em demonstrar a probabilidade de benefícios econômicos e futuros. Temos aqui a parte, neste caso, da fase da pesquisa. Na fase da pesquisa de um projeto, neste caso, a empresa não pode demonstrar que um ativo intangível existe e que gerará prováveis benefícios econômicos futuros, neste caso. Quanto à parte dos dispêndios com pesquisa, neste caso, em regra geral, eles são reconhecidos como um gasto quando incorrido, neste caso, com exceção se a concentração das atividades, neste caso, pertencendo às normas contabilísticas de relato financeiro número 21. Reconhecimento de um gasto. A parte do reconhecimento de um gasto, neste caso, é formada, neste caso, pelos dispêndios a serem reconhecidos como um gasto, neste caso, quando suportados. Que por sua vez são formados pelas atividades de arranque, atividades de formação, atividades de publicidade e promocionais e mudança de local ou reorganização.
Dispêndios passados. Se inicialmente reconhecido como um gasto, neste caso, eles não devem ser reconhecidos como parte de um ativo intangível em data posterior. Na fase de desenvolvimento, neste caso, podemos afirmar que um ativo intangível proveniente do desenvolvimento ou da fase de desenvolvimento de um projeto interno, ele deve ser reconhecido se e somente se uma empresa puder demonstrar a viabilidade técnica de concluir o ativo intangível a fim que esteja disponível para uso ou venda, a intenção de concluir o ativo intangível e usá-lo ou vendê-lo, a sua capacidade de usar ou vender o ativo intangível e a forma como o ativo intangível gerará prováveis benefícios econômicos futuros. E, entre outras coisas, neste caso, a empresa deve demonstrar a existência de um mercado, neste caso, para output do ativo intangível ou do próprio ativo intangível, ou, se for para ser usado internamente, a utilidade do ativo intangível. Mensuração após o reconhecimento. Na fase da mensuração após o reconhecimento, encontramos lá a opção de política contabilística, que por sua vez ele é formado pelo modelo de custo e modelo de revalorização. Se um ativo intangível for contabilizado usando o modelo de revalorização, neste caso, os outros ativos da sua classe devem usar o mesmo modelo, a menos que não haja um mercado de ativo para estes. Modelo de custo. No modelo de custo, neste caso, o ativo intangível é registrado pelo seu custo menos qualquer amortização e perdas por imparidades acumuladas, enquanto que no modelo de revalorização, o ativo intangível é registrado por uma quantia revalorizada, que seja o seu justo valor, a data de revalorização, menos qualquer amortização e perdas por imparidades acumuladas subsequentes. E também as revalorizações elas devem ser feitas com tal regularidade que na data do balanço a quantia registrada do ativo não difira materialmente do seu justo valor. Medição subsequente ao reconhecimento inicial. O que fazer neste caso se o justo valor for maior? Quando o justo valor é maior, nós temos duas situações, onde a primeira, não existe uma diminuição de revalorização do mesmo ativo anteriormente reconhecido como um gasto que é excedente e deve ser creditado em capital próprio. A segunda é que existe uma diminuição de revalorização do mesmo ativo anteriormente reconhecido como um gasto que, por sua vez, é excedente e deve ser creditado em rendimento. O que fazer quando o justo valor, neste caso, é menor? Quando o justo valor é menor, encontramos duas situações também, onde a primeira afirma que não existe excedente de revalorização e, por sua vez, a diminuição deve ser reconhecida como um gasto, e quando já existe um excedente de revalorização, ela deve ser anulada, o excedente, neste caso, de revalorização, e o excesso reconhecido como um gasto. Muito obrigado. Termino minha apresentação por aqui e vou passar a palavra para o meu colega Wisme Fumo. Obrigado. Saudações, colegas, saudações docentes. Chamo-me Wisme Fumo e irei dar seguimento à apresentação da norma 14, ativos intangíveis. Norma essa que o colega Adriano Tsambo já havia feito a introdução e fez o seu desenvolvimento. Portanto, estou aqui, vamos falar da vida útil de um ativo intangível. Dizer que a vida útil do ativo intangível, ela pode ser determinada ou indeterminada. Ela é determinada quando o ativo é amortizado. Portanto, pode ser avaliada a duração e número de unidades de produção. Por sua vez, é indeterminada quando o ativo não é amortizado, isto é, não há limite previsível para o período durante o qual se espera que o ativo gere fluxo de caixa. É basicamente isso quando falamos da vida útil de um ativo intangível.
Dando continuidade à vida útil de um ativo intangível, para poder definir a vida útil de um ativo tangível, temos alguns fatores a considerar. Primeiro, é o uso esperado do ativo. Quanto tempo a empresa estima para usar o ativo tangível, o ativo intangível? O ciclo de vida típico para o ativo. Com base nos exercícios anteriores, com base nas estimativas feitas no mercado, podemos sim podemos ver o ciclo de vida desse ativo e melhor, assim podemos definir a vida útil para o nosso determinado ativo. Portanto, tem outro fator aqui que é a obsolescência técnica, tecnológica ou comercial. É importante levar em consideração esse fator. Em seguida, temos a estabilidade do setor em que o ativo opera e alterações na procura dos produtos ou serviços produzidos pelo ativo. Então, à medida em que a procura vai aumentando, vai diminuindo, com base nessa variação da procura, é possível determinar a vida útil desse determinado ativo. Em seguida, temos ações esperadas dos concorrentes ou potenciais concorrentes, nível de desperdício de manutenção e capacidade ou intenção da entidade, período de controle sobre o ativo e limitações da natureza. Portanto, com base no período em que a empresa estima controlar o ativo ou a limitação devido à natureza do determinado ativo, é possível definir a vida útil. Por fim, mas não menos importante, temos a vida útil do ativo. E esta depende da vida útil dos outros ativos da entidade. Então, com base nos outros ativos que a empresa tem, pode definir a vida útil do novo ativo intangível. Vida útil do ativo. Ativos resultantes de direitos legais ou contratuais. Aqui há uma particularidade. A primeira diz o seguinte: a vida útil não pode exceder ao período dos direitos. Isto é, fomos concedidos um direito para a exploração de uma determinada patente ou licença, de 5 anos. A norma 14 diz-nos que nós não podemos estimar que a vida útil desse ativo ou dessa licença seja superior a 5 anos, pois essa licença só foi concedida para um tempo igual a 5 anos. Ela pode ser mais curta, a vida útil, no entanto, nunca exceder. Em seguida, temos aqui, para poder definir a vida útil de um ativo resultante de direitos legais ou contratuais, depende da expectativa do uso pela entidade. Se os prazos dos direitos forem renovados, também podemos sim acrescer a vida útil. Também deve incluir os períodos de renovação se existe evidência de que a renovação não terá custos significativos. Vamos agora falar dos ativos intangíveis. Vamos falar dos ativos intangíveis com vidas úteis determinadas, quantia amortizável e a sua amortização. Portanto, a quantia amortizável é imputada numa base sistemática durante a sua vida útil, dependendo dos diversos critérios outrora abordados no que concerne a amortização. A amortização inicia quando o ativo estiver disponível para o uso, isto é, se a licença já está a ser explorada, na localização e condições necessárias para que seja capaz de operar de forma pretendida. Então, só damos início à amortização de um ativo intangível respeitando esses dois critérios. Primeiro, quando o ativo estiver disponível para o uso. Segundo, na localização e na condição necessária para que ele seja capaz de operar de forma pretendida. E a amortização termina na data que mais cedo ocorre. O ativo é classificado como detido para venda. Ou podemos recorrer
para a norma contabilística do relato financeiro número 22, caso o ativo não respeite nenhuma das exigências acima citadas. Reconhecimento dos custos de amortização em cada período. Reconhecimento de resultados, gastos. O ativo tangível é reconhecido o ativo tangível é reconhecido como um gasto, exceto quando uma norma permita ou exige a sua inclusão na quantia registrada do outro ativo, ou podemos observar na norma 9 que fala dos custos de inventário. Então, os métodos de amortização devem refletir o método de consumo esperado dos benefícios econômicos futuros. Valor residual. O valor residual de um ativo intangível deve ser assumido sendo zero. Vejamos, fomos atribuídos uma licença para exploração de uma determinada atividade de 5 anos. Então, espera-se que no final dos 5 anos não tenhamos nenhum valor desse determinado ativo intangível, excepto quando o compromisso de aquisição no final da vida útil exista um mercado de ativos para o ativo. Sim, é basicamente isso. Então, os períodos de amortização e métodos de amortização revistos pelo menos no final de cada período contabilístico. Então, os métodos de amortização devem ser revistos pelo menos no final de cada exercício ou período contabilístico. As alterações da estimativa da vida útil remanescente ou métodos de amortização. Também estes métodos de amortização devem ser tratados como uma alteração na estimativa contabilística, respeitando a norma contabilística relato financeiro número 4, que fala das políticas contabilísticas e estimativas. Ativos intangíveis com vida útil indeterminadas. Eles não devem ser amortizados. Por uma razão muito simples. A empresa não prevê terminar o termo daquele ativo intangível. A empresa não tem um horizonte temporal, portanto, é meio que óbvio que esse ativo não deve ser amortizado. Então, temos aqui a imparidade. A imparidade, teste de imparidade anual deve ser feito um teste de imparidade anual e sempre que haja um indício de que o ativo intangível possa estar em imparidade. Podemos abordar com mais detalhes isso na norma 12, na norma 18, melhor dizendo, que fala das imparidades dos ativos. Portanto, os ativos intangíveis, como a vida útil indeterminadas, deve fazer-se uma avaliação da vida útil. Isto, isto deve ser revisto em cada período contabilístico. Também a alteração da estimativa da vida útil remanescente deverá ser tratada como uma alteração da estimativa contabilística, com base na norma 4. Abates e alienações. Portanto, são reconhecidos reconhecimento de um ativo intangível determina o momento da alienação, quando não se espera benefício econômico futuro do seu uso ou alienação. Ativo intangível deixa de ser reconhecido como lucro ou perda, daí resultante, incluído nos resultados neste momento. Podemos ver a norma 17 que fala da relativa às vendas seguidas de locações.
também com base nos ganhos ou perdas apurados, como a diferença entre os proveitos líquidos de alienação, se houver, e a quantia registrada do ativo. E, por fim, ganhos não devem ser classificados como réditos, isto é, ganhos provenientes do abate de um ativo intangível não podem ser classificados como rédito. Por fim, divulgações das notas. Distinguir entre intangíveis gerados internamente e outros intangíveis. Vida útil são indefinidas ou finitas, e se houver finitas as vidas úteis ou as taxas de amortização usadas. Método de amortização usado para ativos intangíveis com vida útil finitas, quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada, seja agregada com as perdas por imparidade acumulada no começo ou no fim do período. Intangíveis adquiridos por meio de um subsídio do governo e inicialmente reconhecidos pelo justo valor. Deve divulgar-se o justo valor inicial reconhecido da sua quantia escriturada e se são mensurados após o reconhecimento do segundo modelo de custos ou um modelo de revalorização. Portanto, com base em tudo que foi abordado na presente norma, trazemos aqui dois casos práticos. O primeiro a destacar é o seguinte: passo a leitura. Uma empresa adquiriu por 3 milhões uma marca muito conhecida no mercado e que se distingue significativamente das marcas concorrentes, sendo aceitável a expectativa de que terá uma vida útil de 10 anos. Segundo a norma contabilística do relato financeiro 14, a empresa deve: opção 1, não proceder ao reconhecimento da mesma no ativo, pois não consegue suportar o custo com a sua obtenção. 2. Proceder ao reconhecimento no ativo e amortizar sistematicamente e realizar testes de imparidade em determinados casos. Opção 3. Proceder ao reconhecimento no ativo e adotar o modelo de revalorização como política de valorização subsequente. E a opção 4. Proceder ao reconhecimento no ativo e amortizar sistematicamente, realizar testes de imparidade anualmente. Portanto, com base no que foi aqui abordado no que concerne a norma contabilística do relato financeiro 14, a melhor opção ou alternativa para o presente caso é a opção B, opção 2, melhor dizendo, proceder ao reconhecimento no ativo e amortizar sistematicamente, realizar testes de imparidade em determinados casos. Em seguida, vamos para o caso número 2. Uma empresa tem diversos ativos intangíveis reconhecidos no balanço. Ao aplicar a norma contabilística do relato financeiro 14, quais devem permanecer? A linha 1. Uma licença adquirida no exterior e um princípio ativo criado internamente para posterior aplicação no desenvolvimento do novo medicamento. 2. Despesas de constituição. 3. Marcas desenvolvidas internamente com forte presença no mercado. 4. Listas de clientes criadas internamente. 5. Todos. A linha C, nenhuma. Portanto, com base no que foi abordado no presente trabalho, é notório que a opção correta é a linha 6, nenhuma. E desta maneira
damos por encerrada a nossa apresentação. A apresentação essa que trouxemos como tema a norma contabilística de relato financeiro 14, que fala dos ativos intangíveis e foi apresentada por mim, Wisme Fumo, e pelo colega Adriano Sambo. Esperamos que todas as dúvidas no que concerne a norma contabilística de relato financeiro 14 tenham sido sanadas. Caso não, esperamos melhorar nas próximas apresentações e, caso seja necessário, contamos intervir dando mais explicações, seja de forma presencial, assim como de forma virtual. E, de tal maneira, vamos nossos agradecimentos e damos por encerrada a apresentação. Muito obrigado.